E aí pessoal, beleza pura com todos vocês? Na nossa 47ª aula do curso de Bioquímica, vamos entrar agora na fase de pagamento da glicólise. Na aula anterior a gente viu todos os detalhes da fase de investimento e vamos encerrar agora com a fase de pagamento mostrando o que acontece nessa fase. Então, especificamente nessa aula, eu vou dar a visão geral da fase de pagamento, a gente já viu isso em aulas anteriores, a gente vai revisar aqui de novo para ter uma melhor compreensão dessa aula. Vou mostrar o detalhamento das etapas de pagamento da glicólise, então cada etapa com detalhes, como vai acontecer cada uma das etapas com suas respectivas enzimas e modificações. E por fim, vou dar o balanço líquido final da reação, ou seja, é o balanço líquido final da glicólise em si, com quais substratos nós iniciamos a reação e com quais substratos nós encerramos essa reação global da glicólise, tá ok? Então, vamos rever aqui então novamente a fase de pagamento que a gente já viu em aulas anteriores, que para cada gliceraldeído 3-fosfato nós temos conversões em série na fase de pagamento para geração de piruvato. Como na fase de investimento nós geramos duas moléculas de gliceraldeído 3-fosfato, coisa que eu já comentei com vocês aí na aula anterior, tudo que for gerado na fase de pagamento vai ser gerado em dobro. Então a fase de pagamento é tudo gerado em dobro para cada molécula de glicose. Então, para cada 2 gliceraldeído 3-fosfato, geraremos 2 piruvato. E para cada gliceraldeído 3-fosfato, nós geramos 2 moléculas de ATP. Então, no fim das contas, o lucro bruto da glicólise na fase de pagamento são 4 ATPs, porque são 2 ATPs para cada gliceraldeído 3-fosfato. E assim como na fase de investimento, essa conversão do gliceraldeído 3-fosfato a piruvato não acontece de uma só vez. Existem uma série de etapas que a gente vai descrever para vocês. Então nós temos então o gliceraldeído 3-fosfato, que inicialmente é convertido em 1,3-bifosfoglicerato. Então bifosfoglicerato é o primeiro substrato da fase de pagamento, né? Porque o gliceraldeído 3-fosfato veio da fase de investimento. Nesta conversão nós incorporamos um fosfato inorgânico, então nós acrescentamos mais um fosfato e juntamente com isso oxidamos o gliceraldeído 3-fosfato para gerar uma molécula de NADH, nossa coenzima reduzida que a gente já estudou bastante aí nas aulas de bioenergética. Posteriormente, o 1,3-bifosfoglicerato é convertido em 3-fosfoglicerato. Nessa conversão, nós já sintetizamos uma molécula de ATP a partir da ADP. Então, transferimos um fosfato do 1,3-bifosfoglicerato para ADP, para a geração ATP, e aí geramos o 3-fosfoglicerato. O 3-fosfoglicerato, por sua vez, gera o 2-fosfoglicerato. O 2-fosfoglicerato é convertido em fosfenolpiruvato, com isso há a liberação de uma molécula de água. E por fim, o fosfenolpiruvato é convertido a piruvato. Essa conversão também vai fazer com que nós sintetizemos uma molécula de ATP por retirar esse grupamento fosfato do fosfenolpiruvato e transferir aqui para este ADP. Veja que, mais uma vez, aqui nós temos apenas uma única molécula de gliceraldeído 3-fosfato. Tá? Como na fase de investimento nós geramos 2 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato, tudo que for gerado aqui vai ser em dobro. Então, o dobro de NADH, o dobro de 1,3-bifosfoglicerato, o dobro de ATP nessa fase, o dobro de 3-fosfoglicerato, o dobro de 2-fosfoglicerato, o dobro de água, o dobro de fosfenolpiruvato, o dobro de ATP nessa fase e o dobro de piruvato. Tá? O dobro de tudo. Tá ok? Bom, visto então essa condição geral aqui, vamos então para o detalhamento das fases da fase de pagamento, começando com a conversão do gliceraldeído 3-fosfato para 1,3-bifosfoglicerato. Então aqui nós temos o nosso gliceraldeído 3-fosfato, ele vai ser associado com um fosfato inorgânico e a partir disso nós geramos o 1,3-bifosfoglicerato. Quem vai fazer essa reação é a gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase. Veja que é uma enzima que vai remover elétrons do gliceraldeído 3-fosfato. A desidrogenase ela remove um par de elétrons para transferir aqui para o NAD+. Então remove esse par de elétrons, transfere para o NAD+, gera o NADH mais H+. E aí o que vai ter de modificação nessa molécula? Então o fosfato inorgânico ele vai ser incorporado aqui no carbono 1 do gliceraldeído 3-fosfato. Essa incorporação, juntamente com as modificações enzimáticas que vão acontecer, vão gerar um 1,3-bifosfoglicerato. Então, quando esse fosfato inorgânico se liga aqui, ele vai ser incorporado no carbono 1. Então, a diferença principal é que nós observamos aqui este grupamento fosfato no carbono 1, tá ok? E
algumas modificações isoméricas nessa molécula aqui, frente ao gliceraldeído 3-fosfato. Essa reação tem como variação de energia livre padrão global de 6,3 kJ por mol. Só que, como eu já expliquei em aulas anteriores, como um 3-bifosfoglicerato ele vai ser consumido rapidamente nessa reação, a variação de energia livre real vai se tornar negativa. Lembrando sempre, nas aulas de bioenergética, que a variação de energia livre ela depende muito da concentração das espécies e dos reagentes. Se eu aumentar muito a concentração do reagente, né, eu vou tornar essa reação fortemente negativa. Então, eu vou começar a transformar essa reação numa reação altamente exergônica. Então, eu vou consumindo ela aqui na reação e vou deslocando o equilíbrio da esquerda para a direita. Beleza, pessoal? Bom, muito bem. Agora, do 1,3-bifosfoglicerato para 3-fosfoglicerato, nós temos a seguinte modificação. Então, 1,3-bifosfoglicerato está aqui. A partir desta reação, nós geramos um ATP a partir aqui desse ADP. Nós precisamos de magnésio como cofator e gerando o 3-fosfoglicerato. Quem vai fazer essa reação é a fosfoglicerato quinase. Então, da onde vai vir esse fosfato dessa reação que vai para esse ADP para este ATP? Basicamente, o fosfato que está presente aqui no carbono 1 do 1,3-bifosfoglicerato vai ser direcionado para esse ADP. Quando ele é direcionado para esse ADP, a reação vai ser catalisada para gerar o ATP. E aí, com isso, né, nós temos uma modificação química onde nós formamos aqui um grupamento carboxila no carbono 1. Tinha um grupamento fosforil aqui no carbono 1. E aí, essa ligação acil-fosfato é transformada em carboxila. Tá ok? Muito bem. E aí, se você for olhar a variação global aí de energia livre padrão, é menos 18,5 kJ por mol. Veja que esse menos 18,5 kJ por mol é porque esse grupamento fosfato ele foi doado para esse ADP para conversão em ATP. A síntese de ATP depende de 30,5 kJ por mol. Se o ATP não fosse incorporado nesta reação, a variação de energia livre padrão global dessa reação seria menos 49 kJ por mol. Então é uma reação fortemente exergônica, ela libera muita energia. Tá? Então, parte dessa energia foi utilizada para a síntese aqui do ATP, a transferência desse grupamento fosfato aqui para esse ADP e a síntese deste ATP aqui. Ok? Continuando então aqui, o 3-fosfoglicerato sendo convertido em 2-fosfoglicerato, nós temos aqui então o 3-fosfoglicerato. Veja que esse grupamento fosfato está ligado aqui no carbono 3 do fosfoglicerato, certo? E aí nós temos uma reação que depende também de magnésio, que é realizada pela fosfoglicerato mutase, que vai apenas levar este grupamento fosfato aqui, que está no carbono 3, para o carbono 2. E aí nós temos apenas uma modificação aqui de posição, uma modificação isomérica aqui da molécula. Tá? A gente vai entender já já por que essa reação acontece. Ela não acontece apenas por uma razão de modificação química apenas, tem um princípio, a gente vai falar daqui a pouquinho, que a gente precisa mostrar o próximo substrato. E a variação de energia livre global dessa reação é 4,4 kJ por mol. É uma variação de energia livre positiva, mas é muito pequena, que não tem nenhuma interferência aí na espontaneidade da reação. Essas variações de energia livre muito pequenas, elas não têm uma influência muito grande. Próxima reação, a conversão do 2-fosfoglicerato para fosfoenolpiruvato. Então nós temos aqui o fosfoglicerato, o 2-fosfoglicerato, né? Vai ocorrer a saída de uma molécula de água e nós vamos gerar aqui o fosfoenolpiruvato. Quem vai fazer essa reação é a enolase, né? Ela vai apenas modificar aqui a ligação do carbono 3, promovendo uma remoção dessa hidroxila, e aí ela vai sair na forma de água e vai fazer uma ligação dupla aqui com este carbono aqui. Então a gente tem uma modificação isomérica aqui também para a geração do fosfoenolpiruvato. A variação de energia livre padrão também desta reação é 7,5 kJ por mol. Também é uma variação de energia livre não muito alta e por decorrência do deslocamento do substrato ao longo da via, essa reação, quando entra a variação de energia livre real, ela passa a ser espontânea. Mas nota o seguinte, da conversão do 3-fosfoglicerato até o fosfoenolpiruvato, né, não houve nenhuma modificação química ou geração de um outro substrato ou qualquer outro componente que pudesse ser utilizado para a geração de energia ou coenzimas reduzidas. Então, por quais razões teve-se que converter o 3-fosfoglicerato em 2-fosfoglicerato em fosfoenolpiruvato? Aí vai caber uma observação. Como o 3-fosfoglicerato e o 2-fosfoglicerato possuem baixo potencial de doação do grupamento fosforil,
são necessárias as conversões das etapas descritas para a geração de um produto com alto potencial de doação do grupamento fosforil, o fosfenolpiruvato. Então veja, a célula precisa converter todos os produtos para conseguir remover o grupamento fosfato. E aí você pode pensar, poxa, mas a célula então, pela evolução, não poderia converter diretamente o 3-fosfoglicerato em fosfenolpiruvato? Ou converter o 1,3-bifosfoglicerato direto em 2-fosfoglicerato e posteriormente ele virar o fosfenolpiruvato? Não, pelo seguinte, o 3-fosfoglicerato ele tem um papel fora da via glicolítica. Ele serve para a síntese, por exemplo, de serina. Então, a célula utiliza os substratos da via glicolítica para outras finalidades também. E você pode ver que não é só o 3-fosfoglicerato que participa nesse processo. O 1,3-bifosfoglicerato também participa de processos fora da via glicolítica. Então, todas essas etapas de geração de componentes importantes para, no fim das contas, gerar o fosfenolpiruvato, se aparentemente naquela reação ele não tiver nenhuma função apenas para a função de conversão, pode ter certeza que esse substrato ele vai ter uma função fora desta via. Se existisse somente a via glicolítica nas nossas células e não existissem vias paralelas, aí teoricamente seria desnecessário. Mas como existem vias paralelas a isso, o 3-fosfoglicerato ele pode ser consumido por outras vias para poder gerar aí outros componentes, como por exemplo a serina. Mas isso a gente vai estudar quando nós estivermos estudando a síntese de aminoácidos. Beleza, pessoal? Bom, e para encerrar, falando aqui agora do fosfenolpiruvato na conversão de piruvato, nós temos aqui o fosfenolpiruvato. Ele vai ser convertido a piruvato. Nessa condição nós vamos gerar também uma molécula de ATP, né? Essa reação ela depende do cofator magnésio e de potássio também. O potássio é importante para esse processo. Quem vai fazer essa reação é a piruvato quinase. E aí o que vai acontecer? Esse grupamento fosfato do fosfenolpiruvato, ele vai ser direcionado aqui para o ADP, gerando ATP. E você pode notar aqui que neste carbono 1, aqui onde você tem esse fosfenolpiruvato aqui, né? Na verdade aqui é o carbono 2, né? No carbono 2 você tem esse fosfenolpiruvato, você vai ter uma modificação aqui para gerar essa estrutura aqui. Então o piruvato ele consiste de 3 carbonos, 1, 2, 3, 3 oxigênios e 3 hidrogênios. 2 hidrogênios aqui nessa ponta e um hidrogênio aqui ligado com essa hidroxila. Se você for olhar, a variação de energia livre global dessa reação é menos 31,4 kJ por mol. Ou seja, essa reação é a reação mais exergônica da via glicolítica. Se nós não incorporássemos esse grupamento fosfato no ADP, essa variação de energia livre seria menos 61,9 kJ por mol, ou seja, uma reação altamente exergônica. Além disso, essa energia que sobra, teoricamente, por não ser direcionada para nenhuma outra via, ela vai ser contornada na forma de calor. Beleza, pessoal? E aí, para a gente encerrar essa aula aqui, falando do balanço líquido final, vou mostrar para vocês quais foram os componentes que foram incorporados na reação e desses componentes, quais foram os produtos gerados. Então, nós temos aí a glicose, o NAD+, o ADP e o fosfato inorgânico, cada um nas suas respectivas quantidades, 2 moléculas de NAD+, 4 ADPs e 2 fosfatos inorgânicos. E aí, essa reação vai gerar para nós aqui 2 piruvatos, 2 NADH, 2 íons H+, 2 ATPs e 2 moléculas de água. Veja que nós geramos 2 ATPs aqui por decorrência de que 2 ATPs foram consumidos na fase de investimento. Então eu desconsiderei os 4 ATPs que são gerados no balanço bruto final para ter o balanço líquido. O que vai importar para nós aqui nesse balanço líquido final é a quantidade de piruvatos que nós geramos por molécula de glicose, a quantidade de NADH e a quantidade de ATP. Isso é o que mais importa para nós. A variação de íons H+ aqui é tão pequena que nem sequer tem uma interferência geral no pH da célula. E a quantidade de água aqui também é muito pequena, que não tem nenhuma interferência. Então é importante para nós. Para cada molécula de glicose, nós geramos líquido, no fim das contas, 2 piruvatos, 2 NADH e 2 ATPs. Beleza, pessoal? Bom, então essa foi a referência que eu utilizei para essa aula. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece nunca de dar o joinha e compartilhar esse vídeo, porque isso ajuda muito na divulgação do nosso material. Não esquece também de se inscrever aqui no canal da Escola de Ciências da Vida e participar lá do grupo e da página da Escola de Ciências da Vida no Facebook. Não esquece também de curtir a página e participar do canal do YouTube dos nossos queridíssimos parceiros,
o professor Rogério Gozzi, o Diego Barros, do Medicina Resumida, o Kainan Max, do canal de Biociências, e a nutrição como modo de vida da nossa queridíssima nutricionista Paula Clabundi. Como sempre, todas as informações estão aqui no descritivo desse vídeo. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até os próximos vídeos, se Deus quiser.